conceito de igreja, sabe? Às vezes se perde um pouco, a gente vê tantas coisas sendo faladas fora desse ambiente sobre a igreja, muitas vezes pessoas criticando, falando mal, e a gente não sabe nem muitas vezes responder o que é igreja, o que é ser igreja. Isso é uma dificuldade muitas vezes para nós. Então nessa noite, antes de nós falarmos sobre a nossa história, é interessante a gente aprender quem nós somos como igreja. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse conceito. O que é a igreja verdadeira de Cristo? Amém? Então é sobre esse conceito que a gente vai caminhar um pouquinho nessa noite. Então ora para que realmente você busque estar concentrado, sensível ao seu coração, para que realmente você possa aprender um pouco mais sobre a igreja do Senhor, esse desejo do Senhor de estabelecer sua igreja aqui na terra. Glória a Deus. Então vamos trabalhar sobre esse conceito. Primeira coisa, eu acho interessante a gente falar a diferença de religião e igreja, porque religião é totalmente diferente de igreja. Religião nada mais é que um conjunto de regras criadas pelo homem para buscar um relacionamento com Deus. E é interessante que a gente busca muitas vezes criticar muita religião, sabe? Isso é um dogma que é criado muitas vezes entre os cristãos que gostam de criticar a religião, mas na realidade a raiz da palavra no grego é religare, que significa religar, ou seja, a religião ela tem o objetivo de religar o cristão ao Senhor, de religar as pessoas a Deus. Esse é o real sentido da palavra religião. Então a gente gosta muito de criticar a religião, a religiosidade, mas eu quero dizer para você, muitas vezes a religião ela se torna totalmente necessária, porque religião é um conjunto de regras, de normas estabelecidas à luz da Bíblia que norteiam a vida do cristão. E por isso que nós vemos muitas religiões diferentes no nosso mundo. Claro, muitas delas erradas, mas muitas delas seguem um padrão que está na Bíblia. E a gente costumava muito criticar os crentes da geração passada porque eram muito religiosos, né? É muito religioso, é muito fanático, é isso e aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Sabe, se não fosse esse crente religioso da geração passada, de repente nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Se não fosse a religiosidade dessas pessoas, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Então a gente tem que parar um pouco de criticar a religião, as normas, a conduta, porque o ser humano ele precisa de normas. Ele precisa sim de regras para trilhar um bom caminho. Claro que antigamente se foi perdendo um pouco a sensibilidade e foi criando em cima de um conceito de apenas regras, foi criando uma religiosidade que atrapalhou o relacionamento com Deus. Mas nós não podemos criticar veementemente a religião, porque a religião ela é necessária. É necessário nós termos um norte para onde nós devemos caminhar. Então a religião se faz necessária nesse tempo. O que é um grande problema, e aí sim nós temos que cuidar, é a questão da religiosidade tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque quando nós deixamos a religiosidade tomar o lugar do Senhor, aí sim começa a haver um problema. E na minha opinião, o maior problema da religiosidade nos tempos de hoje é o comodismo. Porque a religiosidade ela tem um poder extraordinário para causar um comodismo em nós. Porque na religiosidade nós fazemos, nós praticamos, nós fazemos boas obras, nós nos movimentamos. E quando nós deixamos a religiosidade impregnar dentro de nós nos conformamos em achar que apenas eu fazer vai eximir o meu ser. Eu não preciso ser transformado de dentro para fora. É apenas eu fazer, é apenas eu seguir uma conduta religiosa, é apenas eu seguir algumas normas pré-estabelecidas dentro de uma igreja. Isso é a religiosidade que realmente tira o propósito de Deus. É quando nós colocamos essas regras à frente de Deus. Mas quando nós entendemos que nós temos que colocar o reino de Deus sobre todas as coisas, a religiosidade sim nos auxilia. Porque muitas vezes nós precisamos ter regras para realmente seguir um bom caminho. Porque se nós não tivermos regras, irmãos, com certeza nós iremos tropeçar na primeira pedra. Porque no nosso mundo secular nós temos regras para tudo. E por que para as coisas de Deus a gente tem que fazer de qualquer jeito? Por que nós temos que fazer de qualquer jeito?
Não, nós temos que ter um padrão também, um padrão a ser seguido pelos céus. Então, religião era um conjunto de regras criadas para tentar buscar um relacionamento com Deus. Claro que muitas vezes isso atrapalha, mas nós temos que entender que, fazendo bom proveito, isso pode nos levar a um relacionamento mais eficaz com Deus. Mas, embora esse tema religião é um tema bastante, vou dizer assim, bastante oportuno para a gente falar, mas eu quero falar nessa noite sobre igreja, sobre o conceito de igreja. Entendendo então que religião é uma coisa, é um conjunto de regras estabelecidas pelo homem, mas igreja, o que é a igreja? A igreja, na realidade, a palavra igreja, ela vem do grego eclesia ou eclésia, que significa assembleia, um conjunto de regras, um conjunto de pessoas reunidas por um propósito. Alguns teólogos também interpretam essa palavra como sendo chamados para fora, né? Um conjunto de pessoas chamadas para fora. Mas na realidade a raiz da palavra é uma assembleia de pessoas reunidas por um propósito. E embora no Antigo Testamento a gente consiga visualizar esse desejo do Senhor de estabelecer um grupo de pessoas que vivam de maneira diferente, separadas por um padrão estabelecido por Ele próprio, é só no Novo Testamento que nós conseguimos a definição da palavra igreja. E a partir do próprio Jesus, lá em Mateus 16, 18, ele diz o seguinte: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que no Novo Testamento, a primeira vez que aparece a palavra igreja, ela é dita pelo próprio Senhor Jesus, né? Ele diz: Pedro, sobre ti eu edificaria a minha igreja. Então nós vemos que a igreja, primeiramente, ela nasce no coração de Cristo. É um desejo que vem do próprio Deus para nós. Então ali que nós vemos a definição da igreja. Ele vai edificar a sua igreja aqui na terra, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, né? Ele vai edificar a sua igreja aqui na terra. E o principal sentido da igreja que nós precisamos ter muito forte no nosso coração é o sentido espiritual da igreja. Esse é o real sentido. A igreja ela tem um sentido espiritual e não natural. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, olha só o que Paulo fala. Paulo fala aqui: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E existem vários outros versículos que nos dão esse embasamento, que a igreja verdadeira, ela não se limita a um grupo de pessoas, ela não se limita a uma denominação, mas a igreja verdadeira de Cristo, ela é composta por todas as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, e que independente de onde ela esteja, ela faz parte da igreja. Porque se uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela faz parte da igreja, e ela já tem a salvação. Então esse é o real sentido da igreja. O sentido da igreja no sentido espiritual, que todos nós, não importa onde nós estivermos, nós podemos estar aqui, outra pessoa pode estar no outro lado do mundo. Se nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos a igreja. Então a igreja é o conjunto de pessoas que entregaram a sua vida e professam uma fé genuína no Senhor. Essa é a verdadeira igreja que o Senhor estabeleceu aqui na terra. Não uma igreja física, uma igreja espiritual, a qual todos nós fazemos parte, independente da nossa denominação. Todos nós fazemos parte da mesma igreja. E isso é interessante porque até um tempo atrás se tinha muito esse conceito de qual é a igreja verdadeira, né? Se tinha esse conceito de qual é a igreja que realmente pertence a Cristo. Mas, graças a Deus, hoje nós já não temos muito essa discussão. Já é um entendimento que a igreja é um conjunto de pessoas. Todos os cristãos formam a igreja, independente de onde ela estiver. Ela faz parte da igreja. E a Bíblia nos dá algumas alegorias que nos falam um pouco mais sobre a igreja. A primeira delas é que a igreja é a noiva que Jesus vem buscar.
A igreja é a noiva que Jesus veio buscar. Então nós temos que entender que todos nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo, a qual nós esperamos sim a vinda de Cristo, que irá nos buscar para levar para a vida eterna. Então hoje, nós como igreja, nós aguardamos a vinda do Senhor como uma noiva. E essa é uma alegoria que a Bíblia nos dá. A segunda é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo, onde Jesus ele é o cabeça. E nós, individualmente, nós somos os membros desse corpo. Então Jesus é aquele que direciona. Ele que direciona, que dá o norte, que dá o segmento para a igreja. E nós, individualmente, nós somos os membros que movimentamos essa igreja. E essa metáfora é interessante porque a questão do corpo nos mostra o desejo de Deus de ter pessoas diferentes. Porque a igreja não é formada de pessoas iguais, são pessoas totalmente diferentes um do outro, mas igualmente necessárias para o andamento do corpo. Então, quando a Bíblia fala que o corpo, nós fazemos parte do corpo como membros, a Bíblia quer dizer, eu e você, com as nossas diferenças, nós juntos nós fazemos parte desse corpo. E mais uma vez, não importa onde nós estamos congregando, qual igreja nós estamos congregando, qual cidade nós estamos congregando, nós fazemos parte do mesmo corpo, porém, todavia, nós seguimos o cabeça que é Cristo. Então, para ser uma igreja verdadeira, ela precisa ter o cabeça que é Cristo, seguindo orientações vindas diretamente de Cristo. A terceira alegoria é uma edificação. A Bíblia diz que a igreja é uma edificação onde todos nós somos as pedras e Cristo ele é ao mesmo tempo o construtor, o alicerce e a pedra angular. Isso é interessante que nos mostra que como crentes dentro de uma igreja nós estamos em constante transformação e edificação. E nós estamos em uma profunda construção como igreja. E todos nós estamos sendo construídos, mas nós precisamos entender que o alicerce, a base, é Cristo. É a base da igreja. É a pedra angular. Sabe aquela pedra que não pode ser tirada, senão a construção cai. Então a igreja verdadeira é aquela a qual Cristo é a base. É a base de todo entendimento, de todo direcionamento. Então por isso que a Bíblia diz que nós somos uma edificação, onde nós individualmente somos as pedras, estamos sendo construídos continuamente por Cristo. Então, mais uma vez, não importa onde nós estamos, todos nós estamos sendo edificados a partir de Cristo. Amém? Então, esse é o sentido espiritual da igreja. A igreja verdadeira de Cristo é a igreja onde todos nós fazemos parte. A partir do momento que nós declaramos a nossa fé em Cristo e professamos a nossa entrega genuína ao Senhor, não importa a nossa denominação, se nós estamos em Cristo, nós temos a salvação, nós fazemos parte da igreja. Amém? Mas agora vem uma questão bem interessante, que é, se eu já faço parte dessa igreja espiritual, onde eu faço parte, porque eu já tenho a salvação em Cristo Jesus, então eu já faço parte da igreja. Vem um questionamento que às vezes permeia muito a nossa mente. Será que realmente eu preciso estar congregando uma igreja fisicamente, uma igreja local? Eu quero que você responda para você mesmo essa pergunta. Será que se você já está em Cristo, aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador, faz parte da igreja, será que você precisa estar vindo na igreja? Você precisa sair da sua casa toda quarta, todo domingo, vir na igreja? Será que você realmente precisa? O que você acha sobre isso? Sabe, essa é uma pergunta que quem é realmente cristão, se declara cristão para os que estão de fora, ouve bastante das pessoas. Poxa, mas por que tu vai na igreja? Não? Você pode ficar em casa? Não aceitou Jesus? Por que tu precisa ir na igreja? Olha só, primeira coisa, eu preciso entender que, assim como um membro sozinho ele não forma um corpo, uma pedra sozinha ela não forma uma edificação. E, biblicamente falando, não é possível nós mantermos um relacionamento eficaz com Deus de maneira solitária. Veja só, Provérbios 18 diz o seguinte, que o solitário, ele busca o seu próprio interesse, e ele se opõe à verdadeira sabedoria. Então a Bíblia diz que aquele que é solitário,
ele é egoísta porque ele busca o seu próprio interesse e ele se opõe a uma verdadeira sabedoria do alto. Então a Bíblia ela condena aquele que deseja andar de maneira solitária. Em segundo lugar, ou aquele que se reúne com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Salmos 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia ela nos diz que nós precisamos obrigatoriamente estarmos reunidos, porque ela diz que sozinho, de maneira solitária, eu vou estar andando contra os interesses do Senhor aqui na terra. E se eu também estiver andando apenas com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, eu também não estou cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Porque veja só que interessante, quando a palavra diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não significa que nós devemos entrar numa bolha e não estar com mais ninguém que não seja cristão. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós não devemos nos assentar à roda daqueles que não professam a mesma fé em Cristo. Isso significa o quê? Veja que para o judeu, quando você é convidado para se assentar à mesa, você está criando uma aliança com ele. Então Jesus está falando, você pode sim estar no meio do mundo, mas não se corrompa com o mundo. Você precisa transformar o mundo. Porque você se assentar, você criar uma aliança, você se deixar de se contaminar pelo mundo, por aqueles que não professam a mesma fé que você. E isso vai contra os princípios do reino. Então, de maneira solitária, ou de maneira a só estar com quem não faz parte do mesmo propósito que o seu, não é você andar em comunhão com o propósito de Deus. Porque, uma vez que nós passamos a fazer parte da família de Deus, é necessário, olha só, é necessário que nós venhamos andar em comunhão. É necessário. Eu quero ler três versículos com você que embasam isso. Atos 2,46 diz o seguinte: e partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Olha só, Salmo 133 diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Glória a Deus. Hebreu 10, 25, abra lá em Hebreu 10, 25, irmãos, abra lá, Hebreus 10, 25. Olha só que interessante. Na minha tradução diz o seguinte, Hebreus 10, 25: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Então veja só, irmãos, que interessante. Eu entendo que ser igreja não se limita a estar em quatro paredes. Ser igreja é eu estar realmente afixado ao corpo de Cristo, que somos todos nós, independente de onde nós estamos. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá um embasamento de que eu querer ser igreja sozinho está errado. Eu querer ser igreja, mas não querer andar com meus irmãos também está errado. Porque a Bíblia diz que nós precisamos andar em comunhão. Nós precisamos andar com aqueles que professam a mesma fé que nós. João Calvino, ele foi um grande teólogo, contemporâneo de Martinho Lutero. Ele diz algo que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: se Deus é nosso Pai e a igreja é nossa mãe, e é tão impossível, desnecessário e indesejável ser um cristão solitário, como seria impossível um recém-nascido viver por si próprio. Veja que ele fala que é tão impossível, é desnecessário e é indesejável ser um cristão solitário. É indesejável ser um cristão solitário. Então nós entendemos que a existência de uma igreja espiritual, a qual todos nós fazemos parte, ela tem como consequência uma igreja visível, que é a comunhão de todos aqueles que aceitaram a Cristo. E essa comunhão, ela forma uma comunidade
comunidade. E essa comunidade ela é conhecida como igreja local, que é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos reunidos como igreja local em comunhão. E foi exatamente isso que acontecia com os primeiros apóstolos. Em Atos 2,44 diz, Lucas fala que todos, olha só, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A primeira pregação de Pedro, a palavra diz que foram aproximadamente 3.000 convertidos. Então Lucas fala que todos que criam, eles estavam juntos. Eles não se separaram. Agora nós cremos em Jesus, agora cada um vai para o seu canto. Não, eles estavam juntos, todos reunidos. Mas algo que também mudou muito de uns anos para cá foi a questão da salvação. Porque antigamente se tinha muito que estar na igreja era uma base para a salvação. E hoje nós entendemos que não, a igreja ela não traz a salvação. Estar na igreja não vai te trazer a salvação, mas estar na igreja é uma consequência da salvação. É a mesma relação de fé e obras, porque as obras não salvam, mas se eu sou salvo, eu faço as obras em meio à gratidão ao Senhor. Então, se eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus, onde Ele me tirou de um lugar de morte para me dar a oportunidade de usufruir a vida eterna, eu sim, eu faço parte da igreja, não buscando a salvação, mas eu faço parte porque eu sou salvo. E nós estamos reunidos aqui porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aqui não buscando a salvação, nós estamos aqui porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. Nós tomamos posse da salvação quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, estar na igreja, de modo nenhum, ela é mérito de salvação, mas é uma consequência dela, a qual todos nós estamos aqui professando a nossa fé em comum, porque todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas e como se forma uma igreja? Olha só, Mateus 18:20. Mateus 18:20, texto mega conhecido, diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aonde estiverem 2 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja que aqui mais uma vez Jesus ele dá a definição de igreja, e aqui ele dá um conceito de como se forma uma igreja. Então como se forma? É onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Cristo, ali há uma igreja, porque ali há um relacionamento em comunhão por um propósito. Então ali há uma igreja. Mas veja que não é qualquer reunião, é uma reunião a qual todos estão buscando a Cristo, um único propósito. Mas o objetivo dessa reunião é crescer, para que o Evangelho se propague, porque veja que o chamado é para que nós venhamos realmente ser testemunhas por toda a terra, propagar a palavra do Senhor. Então, se uma igreja se forma a partir de 2 pessoas que se reúnem, essas pessoas elas não podem ficar fechadas num clubinho, no clube do bolinha. Não, o objetivo é crescer, trazer mais pessoas para perto, trazer mais pessoas para que possam crescer, para que realmente se torne algo que possa chegar mais longe. É aí onde se forma a igreja local. Então a igreja ela vai crescendo e se organizando com seus dons e talentos para atingir mais pessoas. E em unidade nós somos edificados e edificamos. Então veja que aquele conceito de que ser igreja sozinho, em casa, já está bom, porque veja que tem pessoas que têm isso muito impregnado, né? Poxa, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu faço o que é certo, mas eu não quero ir na igreja, eu quero estar na minha casa. Então, eu sozinho, eu já sou igreja. Veja que essa é uma conduta, biblicamente falando, uma conduta errada, porque Deus, Ele nos dá dons e talentos para que nós possamos usá-los para edificar a igreja. Paulo fala aos Coríntios que os dons espirituais eles servem para edificar a igreja. Então, se nós realmente aceitamos a Cristo e nós queremos ficar sozinhos, nós estamos sendo egoístas, porque Deus ele liberou dons e talentos para cada um de nós, para que nós venhamos edificar a igreja, mas também ser edificados.
Porque eu venho à igreja porque eu preciso ser edificado. Eu preciso ser mudado. E a partir do momento que eu sou mudado, que eu sou edificado, eu tenho a oportunidade de edificar outro que também está buscando uma edificação. Eu gosto muito de uma passagem de Salomão, em Provérbios, que ele fala que assim como o amigo afia, assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. E o objetivo de nós estarmos reunidos aqui, irmãos, é nós em conjunto, nós nos afiarmos. Sozinho, irmãos, você não vai conseguir se afiar. Mas quando nós juntos nos reunimos perante a palavra do Senhor, nós realmente buscamos nos afiar em Cristo Jesus, na palavra. Então eu sou edificado, então eu começo a ser mudado onde eu preciso ser mudado. Porque sozinho, pode ter certeza que você não vai liberar sobre a sua vida uma palavra de exortação. Você vai ter que vir na igreja e muitas vezes escutar uma palavra a qual você não queria escutar. Uma palavra forte, que realmente vai fazer com que você mude o direcionamento da sua vida. Mas isso só é possível através da igreja local, da igreja física. Por isso que nós precisamos estar reunidos em comunhão, para que eu venha realmente usar os meus talentos em prol da igreja, mas também ser usado para ser edificado, aonde eu posso ter a oportunidade de receber um milagre na minha vida, mas eu tenho a oportunidade de Deus me usar para levar o milagre na vida do outro. Eu estou na igreja porque eu estou buscando ser curado, ser mudado. Mas também eu estou na igreja porque eu quero ajudar o meu irmão a ser curado, a ser mudado. E muitas vezes o meu testemunho pode mudar a vida dele. E se eu ficar em casa de maneira solitária, eu estou sendo egoísta, eu não estou querendo compartilhar os meus dons e talentos, eu não estou querendo ser curado, e muito menos querer ajudar a curar alguém. Eu estou sendo egoísta. Então nós precisamos sim estar congregando em irmãos, em unidade, para que nós venhamos professar a mesma fé em Cristo Jesus. Tem um conceito de um pastor americano bem interessante sobre igreja. Ele diz o seguinte: o que é igreja? Igreja é um grupo de cristãos batizados que se comprometem juntamente em serviço e adoração para cumprir os propósitos de Deus na terra. Veja só que interessante, é um conjunto de cristãos batizados que se comprometem em serviço e adoração. Então nós somos um grupo de cristãos que juntos nós estamos aqui comprometidos, irmãos. Nós não estamos aqui por estar simplesmente para ouvir uma palavra ou simplesmente por mais uma agenda da semana. Não, nós estamos aqui comprometidos com o Senhor em serviço e adoração, onde eu posso ser usado para edificar e onde eu estou sendo edificado, para que o propósito de Deus se cumpra na terra. Então eu sou essa peça a qual Deus está levantando, eu sou essa pedra, eu sou essa ferramenta a qual Deus está moldando para que realmente o propósito dele se cumpra aqui na terra. Então todos nós em unidade estamos sendo forjados, estamos crescendo em unidade. Então por isso que é importante sim nós estarmos reunidos como irmãos. Então aquela questão de dizer que eu não preciso da igreja é errado eu pensar dessa maneira, porque realmente eu vou na igreja não porque eu preciso, eu vou na igreja porque eu necessito da igreja, eu necessito ser transformado, eu necessito realmente ser mudado em muitas áreas, eu necessito estar em comunhão com os irmãos, porque sozinho nós temos a grande chance de cair e não ter ninguém para nos ajudar a levantar. Mas na igreja nós podemos nos auxiliar mutuamente em amor para crescermos e crescermos cada vez mais edificando. Glória a Deus. Alguns propósitos da igreja, eu separei 3 aqui para nós encerrarmos. O propósito da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura, apresentando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é o propósito principal, o primeiro chamado de Cristo. Se você tem dúvida de qual é o seu chamado, pode ter certeza, esse aqui é o seu primeiro chamado.
Esse é o seu primeiro chamado. Não precisa ficar procurando em outro lugar. Não precisa ficar procurando no YouTube. Esse é seu primeiro chamado. Pregar o Evangelho a toda criatura, apresentando Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse é o nosso chamado universal. Nós temos o nosso chamado específico e o nosso chamado universal. Esse é o chamado para todos nós. Pregar o Evangelho. E por isso que nós precisamos estar juntos. Porque juntos nós somos mais fortes. A Bíblia continuamente diz isso, que nós precisamos realmente nos reunir, nos capacitar, nos forjar, nos preparar para ir para fora. É aqui que nós nos preparamos, nós nos edificamos para sair para fora, para edificar lá fora, nós nos fortalecemos para ir lá fora. E quando eu estiver fraco, é aqui na igreja onde eu me fortaleço, onde eu busco orientação, onde eu busco a palavra de conforto, onde muitas vezes eu me quebranto, me jogo ao chão, mas é lá fora onde eu sou usado pelo Senhor. Então o nosso chamado principal, primeiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Então a igreja que não tem esse chamado como algo principal, ela não está em conformidade com o propósito de Deus aqui na terra. Um outro propósito, prover meio de adoração. A igreja nada mais é de uma casa de oração. É uma casa de oração onde Deus é cultuado, adorado em oração e testemunho. Então nós estamos aqui promovendo meio de adoração. Sabe, sozinhos muitas vezes você pode dizer, não, mas eu adoro o Senhor sozinho. Eu não duvido disso. Mas na igreja, irmãos, nós temos a oportunidade, a linda oportunidade de juntos nós adorarmos. Juntos em unidade, nós entoarmos o mesmo cântico ao Senhor. Juntos em unidade, nós dizemos palavras de adoração ao Senhor em unidade. Sabe, juntos chorarmos pelo Senhor, juntos nós rirmos pelo Senhor, juntos nós buscarmos cada vez mais um relacionamento eficaz com Deus. Então a igreja, ela provê meios de adoração, meios de busca, porque tem pessoas que têm dificuldade em adorar, mas na igreja ela consegue se libertar, ela consegue realmente se conectar a outras pessoas, porque na igreja nós vemos pessoas adorando de diversas formas, e com certeza a sua é diferente da minha, mas quando nós nos unimos, irmãos, o cântico é o mesmo. Quando nós nos unimos, Deus ele recebe uma única adoração, que é a nossa oração em conjunto. Por isso Deus se alegra quando nós nos reunimos para adorarmos o nome dele. Por isso que toda reunião, olha só, toda reunião como igreja, ela precisa buscar adoração ao Senhor. Nós sempre buscamos adoração ao Senhor. Terceiro ponto, prover comunhão dos santos. Veja que o ser humano, é interessante que o ser humano, ele sempre vai estar congregando com alguém. E na igreja primitiva, os primeiros cristãos eles começaram a congregar para se livrar da solidão. Então eles se reuniam juntos, eles não estavam mais só, mas estavam juntos, onde um fortalecia o outro. E nós hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, se nós não estivermos congregando com pessoas que professam a mesma fé, nós estaremos congregando com outras pessoas. Porque o ser humano, ele sempre está congregando com pessoas. Então, se é para nós estarmos no meio de pessoas, que nós venhamos estar no meio de pessoas pelo mesmo propósito. Nós venhamos estar congregando com pessoas que buscam o mesmo propósito. Que nós possamos realmente buscar, muitas vezes de maneira diferente, porque nós somos diferentes. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos buscando o mesmo alvo. Paulo fala, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 12, de maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então nós precisamos entender, irmãos, que aqui na igreja há problemas. Se um sofre, todos sofrem. Mas quando um é honrado, todos são honrados. Porque Jesus ele quer que nós realmente venhamos individualmente buscar a nossa oração pessoal, mas ele quer nos honrar no coletivo. Ele quer honrar na coletividade. Ele quer derramar as suas bênçãos para todos nós que estamos aqui. Então nós precisamos prover a comunhão correta. O último tópico que eu quero falar é sustentar uma conduta moral.
A igreja nada mais é do que luz do mundo e sal da terra. E por que isso? Porque a igreja ela é aquela que dá a conduta moral para onde nós devemos seguir, o nosso norte. Por isso que, como eu disse no começo, que a gente tem que cuidar muitas vezes para não ficar criticando muito a religião, porque muitas vezes, se não é a religião, nós não sabemos tomar as escolhas certas. E a igreja, sendo luz para o mundo, é a igreja onde nos dá o conceito moral onde nós devemos seguir. E nós sabemos que nesse mundo estão tentando tirar o conceito moral da família, da igreja, mas nós aqui, irmãos, nós temos que ser perseverantes, nós em unidade, nós temos que ser luz e realmente mostrar o caminho correto. Não, a Bíblia diz isso, então eu vou seguir por esse caminho, eu não posso me desviar. Por isso que a Bíblia ela é luz para esse mundo, é a Bíblia que vai nos guiar, e a igreja ela vai caminhar para que nós possamos realmente não trilhar nenhum caminho que não seja correto. Então a igreja ela precisa ser luz do mundo e sal da terra. O sal, porque antigamente, antes de dar sabor, a primeira função do sal era preservar. Aquele que tinha sal, ele conseguia preservar alimentos por mais tempo, preservar a carne por mais tempo. E veja que hoje a principal função da igreja, sendo sal, é preservar. Nós precisamos preservar os princípios bíblicos, porque se nós não conseguirmos preservar aquilo que nós temos aqui dentro, o que nós iremos apresentar para os que estão fora? Sabe? Se nós não conseguirmos preservar os princípios aqui dentro, né, o que a gente vai apresentar para quem está lá fora? Então, primeiramente, eu preciso preservar os princípios do reino como igreja, para depois eu poder apresentar algo transformador lá fora. E a igreja ela é um lugar onde você não vai encontrar pessoas perfeitas. Esse é um ponto onde as pessoas batem muito em cima dos cristãos. Eu sei que isso é um motivo onde muitas pessoas deixam de ir na igreja, muitas pessoas se desviam, porque pessoas elas se frustram com pessoas. Eu quero dizer para você que provavelmente se você não se frustrou com alguém, você vai se frustrar com alguém, mas você nunca pode se frustrar com a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. A igreja não pode ser algo que você venha a criar uma frustração para que você abandone totalmente. Você pode se frustrar com pessoas, mas não com a igreja. Então, se você realmente teve algum problema, sentiu vontade de parar, de não ir, de não congregar mais em nenhum lugar, reflita sobre o entendimento de igreja bíblica. Igreja não é um lugar entre quatro paredes. Igreja é uma reunião em comunhão dos santos que estão buscando o mesmo propósito. Porque se no domingo o pastor chegar aqui e disser: agora nós vamos fechar a igreja e vamos ali para a praça, ali vai ser a nossa igreja? Não vai ser aqui. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que usam um versículo lá de Paulo, quando ele fala lá em Atenas, em Atos 17. Daí muitas pessoas dizem o seguinte: eu não vou à igreja porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, sabe, eu já ouvi muito isso. Eu não vou à igreja porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, primeiramente, isso não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a igreja. Porque, como eu falei antes, o Senhor realmente não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita na igreja. Mas a igreja não é esse ambiente de quatro paredes. Como eu disse antes, se nós chegarmos aqui, o pastor falar: olha, nós vamos fazer o nosso culto lá fora. Jesus vai ficar aqui, nós vamos para lá? Não, lá vai ser a igreja. Porque aonde nós estivermos, lá vai ser a igreja. Então aquele que diz que não vai na igreja porque eu não quero estar entre quatro paredes, porque Deus não habita lá, irmãos, isso é uma desculpa. É uma desculpa para quem não quer assumir um relacionamento com Deus. Porque essa pessoa sabe, porque a partir do momento que ela começa a congregar em uma igreja, ela está assumindo um compromisso, não com pessoas, mas com Deus. Um compromisso de realmente ser transformado, mas um compromisso de também ser um transformador de ambientes.
está assumindo um compromisso de realmente buscar uma nova vida, buscar uma nova vida em Cristo, mudar a sua casa, mudar o seu casamento. E muitas vezes tem pessoas que não querem assumir esse compromisso e simplesmente dizem que não vai à igreja, porque Deus não habita em quatro paredes. E realmente Deus não habita em quatro paredes. Ele habita na igreja, mas a igreja é onde nós estivermos reunidos. Então, irmãos, nós precisamos realmente sair daqui com esse entendimento. A igreja é necessária para a nossa vida. Se você já teve a vontade de você não vir mais à igreja, ou se você, por um motivo ou outro, sair dessa igreja, irmãos, não fique sem congregar. Não fique sem congregar entre irmãos que professam a mesma fé que você. Busque realmente estar em comunhão, porque sozinho você é algo fácil. Mas quando nós estamos juntos, as portas do inferno não vão prevalecer. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é contra um, é contra a igreja. Quando nós estivermos juntos, reunidos, então que nós realmente possamos estar firmes. Quando alguém realmente colocar nós contra a parede e cobrar na questão de igreja, nós vamos saber responder. Eu não vou na igreja porque eu tenho que ir. Eu vou na igreja primeiro porque eu preciso, porque a igreja é um hospital segundo Cristo, onde eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. Ah, mas lá tem pessoas ruins, tem pessoas que fazem o que é errado. Tem, de repente eu sou uma delas, porque eu estou indo lá porque eu quero ser curado, eu quero ser transformado. E depois eu quero ajudar outro a ser transformado, outro a ser curado, e depois aquele vai ajudar outro a ser curado, e assim nós vamos crescendo como igreja, e nós vamos nos tornando uma comunidade em Cristo, cada vez crescendo, cada vez mais, até que chegue a um ponto onde nós vamos atingir todo o canto da terra como igreja. Aleluia! Porque nós vamos chegar até os confins da terra como igreja, irmãos. Não é de maneira individual, é em unidade. Sozinho eu posso cair, mas se tiver mais um, eu vou me levantar, eu vou crescer. E como igreja nós seremos edificados. E pode ter certeza, irmãos, que como igreja nós iremos sim povoar os céus. Como igreja nós iremos juntos viver a eternidade. Glória a Deus, se coloque de pé. Se coloque de pé. Que nós possamos realmente usufruir de tudo que Deus tem a liberar sobre a nossa vida através da igreja. Sabe, que a gente venha crescer cada vez mais como igreja, que nós não venhamos a deixar que pessoas venham contaminar e venham falar coisas contrárias à nossa igreja, porque primeiramente a nossa igreja, ela está em Cristo. Não importa onde eu estou, não importa onde você está, se nós estamos salvos, nós somos a igreja em